Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que procuram na medicina regenerativa uma nova saída, uma nova perspectiva para melhores dias de vida. Medicina regenerativa é a medicina que é completamente comprometida com a sua qualidade de vida. E a qualidade de vida passa por regenerar estruturas, não só estruturas como funções, devolvendo então funcionalidade, que é o melhor termo para jovialidade. Jovialidade não é permanecer a vida inteira na adolescência, não. Mas a jovialidade é gozar da possibilidade de desfrutar a vida num todo, assim como nós fazíamos em tempos idos. Então, muito boa noite a você que está aqui procurando esse novo caminho para a sua medicina, procurando regenerar a sua medicina, procurando um fôlego novo. E hoje o assunto é por demais importante. O assunto de hoje é embelezamento íntimo, porque nós estamos muito acostumados com a beleza externa, né? Com a beleza do rosto, com a beleza do corpo, e a beleza da intimidade, e a beleza que envolve aquilo que há de mais sagrado e íntimo em nós, que é o nosso ato sexual, que é a nossa forma maior de prazer. Bom, nós temos que regenerar essas estruturas também, porque com o tempo os tecidos vão se degenerando, e são todos os tecidos, não é só uma parte, né? É por isso que a derme fica mais frouxa, exceto a derme que é tratada com células-tronco. A musculatura não fica tão exuberante, a não ser aquela musculatura que recebe, então, reposições hormonais e células-tronco, enfim, todos os cuidados. Isso ocorre com as articulações. É muito normal vocês verem pessoas acima dos 30, 40 anos já se queixando de dores articulares, joelhos, ombros, coluna, quadril, e é possível regenerar, mas hoje nós viemos falar da regeneração da genitália, da parte íntima. Então vamos aqui segmentar, nós vamos falar da regeneração de pênis, nós vamos falar da solicitação de vulva, de vagina, e nós vamos falar da regeneração de mucosa perianal, porque esses são os três elementos mais envolvidos aí com essa beleza íntima. E como que nós fazemos para regenerar? Ora, vocês que são médicos conhecem vários colegas e vocês mesmos já praticam, muitos de vocês já praticam essas técnicas com ácido hialurônico. Só que o turnover do ácido hialurônico diário num corpo de um homem de 1,70 com 70 quilos chega a 3,2 litros. Por isso que a durabilidade é tão pouca e, em grande parte das vezes, pelo menos em 35% delas, segundo diz a literatura, cursa com alguns adventos indesejados, como, por exemplo, formação de nódulos, reação de corpo estranho, reação alérgica. E com que material nós podemos substituir esse ácido hialurônico para devolver volume aos grandes lábios, aos pequenos lábios, para volumizar um pênis, por exemplo, para deixar a mucosa anal íntegra novamente, a mucosa anal que, por vezes, quando bastante usada em pessoas que têm uma atividade sexual diária, frequente, ela fica bastante esgarçada e bastante comprometida no seu aspecto, na sua cor e no seu tônus, na sua integridade. Então vamos conversar sobre isso. Bom, comecemos pelos homens, comecemos pelo pênis, comecemos aí pela falta de ereção, que é responsável pela maior procura em consultórios de urologistas e de clínicos gerais. Sim, o paciente simplesmente chega e diz que
apesar de ter desejo, não consegue manter a ereção ou não consegue ter uma ereção plena, apesar da sua vontade, né? E mesmo com o uso de derivados denafil, seja sildenafil, tadalafil, vardenafil, ele percebe que o membro fica meio inchado, né? Mais globoso, mas efetivamente não fica rígido, não levanta, não tem ereção, não tem capacidade de penetração. E isso frustra muitos homens. E qual é a causa disso? Por que que os derivados denafil, em 40% aí dos homens pós 50 anos, já não oferece o resultado todo que promete para homens que estão com as suas estruturas íntegras? Primeiro, porque o primeiro fator da perda da competência de todo e qualquer tecido é a perda da capacidade daqueles capilares que irrigam esse tecido. No caso do pênis, os capilares sanguíneos, as arteríolas, que irrigam aí os corpos cavernosos e o pênis como um todo. Sim, o vaso ele já não tem mais parede muscular, ele é muito fino e ele perde a capacidade, então, de nutrir, de levar a quantidade de sangue ideal para dentro do corpo cavernoso. Outra perda funcional que nós temos é dos septos dos corpos cavernosos de reterem aquele sangue naqueles pequenos alvéolos que eles formam, né? Porque todos nós conhecemos corpos cavernosos por dentro, eles são igual um favo de mel, e aqueles septos, que no favo de mel é um favo de cera, é um septo de cera, no corpo cavernoso ele é um septo colágeno, e nós temos que regenerar esse colágeno. Outra coisa, nós temos que regenerar a elasticidade da túnica albugínea. Sim, aquela túnica que ao se distender é capaz de comprimir a veia dorsal do pênis e outras veias acessórias que fazem a fuga venosa do sangue dos corpos cavernosos. Então, se você regenera esses três princípios e, além disso, a sensibilidade da glande e a capacidade da musculatura eretora do pênis, você garantiu os 5 mecanismos básicos envolvidos aí naquilo que pode garantir a grande alegria do homem, que é aquela ereção. Sim, os homens sempre sonharam com um membro grande, né? Aquele membro que impressione suas companheiras e companheiros, mas com uma ereção capaz de levar tanto a ele quanto ao seu companheiro ou companheira a uma satisfação plena. E isso só é possível se suas estruturas estiverem íntegras. Então, como que nós podemos fazer isso? Bom, para regenerar essas funções, nós podemos contar com os 3 materiais biológicos que você poderá conhecer de sobejo no 3º Regenera Brasil. E nos cursos pós-congresso, onde você terá a oportunidade de fazer o hands-on. Sim, entrar comigo num centro cirúrgico e tratar vários membros, né? Ou várias mucosas, ou várias vulvas, até você aprender como fazê-lo. E quais são os 3 materiais biológicos que nós usamos? O primeiro, nós usamos o PRF, o plasma rico em fibrinas. Então você tem que entender como retirá-lo do sangue e como centrifugar, qual é a velocidade da centrífuga, qual é o tempo de duração, qual é o ângulo que essa centrífuga trabalha. Qual é a diferença desse material PRF para o PRP? Por que é melhor usar o PRF do que o PRP? Outro material fantástico que você vai aprender a usar é a fração estromal total e o nanofat, retirados ambos da gordura desse paciente. Com o nanofat eu sou capaz de volumizar esse pênis, deixando-o mais grosso, mais calibroso, bem como dando um pequeno aumento de tamanho nele. Isso só é possível usando materiais biológicos, materiais autólogos que não vão ter nenhuma rejeição,
né, que não vão formar corpo estranho, que não vão formar nódulos no pênis do seu paciente. É óbvio que você vai ter que respeitar algumas técnicas, evitando vasos sanguíneos, tem que saber como aplicar, aonde aplicar e o que aplicar em quem, né? Mas esse é o segundo material biológico mais importante. E o terceiro são aquelas células-tronco mesenquimais halogênicas de 0 dias, retiradas de cordão umbilical, que por serem halogênicas, podem ser usadas em todas as pessoas, porque são células coringas, células de uso universal. Então vamos lá. Qual é a diferença, né, desses materiais biológicos? Eu vou dizer para vocês. O PRF ele contém 36% de células mesenquimais, 4% de fibroblastos, 0,4% de células-tronco. Bom, essas células mesenquimais vão garantir em parte já essa neovascularização, uma reestruturação desses microvasos, né, dessas arteríolas e capilares arteriolares, que garantirão a irrigação desses corpos cavernosos, bem como, através dos seus fibroblastos também, desses 4% de fibroblastos, irão colaborar com a regeneração dos septos dos corpos cavernosos. O segundo material biológico, que é extraído da gordura desse paciente, que você deve extrair de flancos, de meio de coxa, de prega glútea inferior, do meio do joelho, você vai entender por que você não deve trabalhar, por exemplo, com células de gordura extraídas do abdômen, né? Nós vamos, no congresso, no terceiro Regenera Brasil, te explicar qual é a diferença funcional dessas células. Você vai retirar essa gordura e você vai aprender quanto tempo você deve deixar a solução de Klein agindo para que o seu material, né, do lipoaspirado seja um material celular top. Daí você vai obter então a gordura desse paciente, fazendo a técnica correta, deixando a solução de Klein ali por pelo menos 35, 40 minutos. E essa fração estromal total, depois de você reduzir essa gordura nanofat, vai te garantir aí uma celularidade de 42% de células mesenquimais, novamente envolvidas nesse processo aí de neovascularização e de reforço de septos intracavernosos, 36% de fibroblastos, olha aí, 9 vezes maior a concentração de fibroblastos do que no PRF. Fibroblastos produzem fibras elásticas, fibras elaurínicas, fibras colágenas. Então, lógico que essa parte interna do seu corpo cavernoso, que é toda feita 90% de colágeno, será totalmente reestruturada. Colágenos e fibras elastínicas, por isso que ele flutua tanto, né? E ela ainda tem 16% de células-tronco, ou seja, 40 vezes mais células-tronco do que nós tínhamos no PRF. Isso vai garantir, lógico, dependendo muito da idade do paciente, dependendo dessa célula-tronco, a regeneração de todas essas estruturas, principalmente da elasticidade e do movimento elástico, né, e de compressão da túnica albugínea. O terceiro material biológico, ora, você está cansado de me ouvir falar, a célula-tronco mesenquimal halogênica de 0 dias retirada de gordura, aliás, de cordão umbilical da geleia de Wharton, né? Essa célula-tronco é uma célula universal, uma célula com uma potência regenerativa máxima. É uma célula capaz de regenerar toda e qualquer estrutura do membro do seu paciente, bem como algumas funções. E ela deve ser aplicada numa técnica em sanduíche, não só no pênis, mas também endovenosamente, porque isso vai regenerar também parte da libido, parte daquela pegada que o seu paciente também, às vezes, com o tempo perdeu. Então, no Regenera Brasil, você vai me ver falar sobre isso. E eu tenho certeza que poderemos trocar muito mais sobre como deixar o membro do seu paciente, não só funcionalmente, mas em termos de volume, em termos de tamanho, né, melhor para que ele fique mais satisfeito. Não só ele, como seu parceiro ou parceira. Falando do segundo tema,
o embelezamento íntimo feminino. É lógico que assim como os lábios bucais vão murchando, os lábios vaginais também atrofiam, também murcham. Não só os grandes lábios, como os pequenos lábios. E como que nós vamos regenerar? Como é que nós vamos regenerar, por exemplo, aquele monte de Vênus, aquela gordura? Só com material biológico. E esse nós vamos trabalhar com o PRF, vamos trabalhar com o nanofat, retirado da gordura, aquela gordura reduzida à fração nano, e vamos trabalhar também com a fração estromal total retirada desse nanofat, que é celularidade pura, assim como eu acabei de falar. Mas nada impede de, depois de usarmos esses 3 materiais, fazermos a técnica em sanduíche ainda nessa vulva, nesse introito vaginal, né? Na fúrcula, que muitas vezes está se rompendo ao ato sexual, por mais cuidadoso que seja, e aplicarmos aí, além desses 2 primeiros materiais biológicos, as células-tronco mesenquimais halogênicas. E faremos também com a técnica em sanduíche, preconizando aí ao redor de 100 milhões de células-tronco endovenosas e pelo menos umas 30 milhões de células-tronco aplicadas nesses lábios. Mas como aplicar? Qual é a técnica de aplicação? Qual é a ordem de aplicação? Como que eu aplico, por exemplo, um introito vaginal de quem sofre de vaginismo? Como que eu aplico, por exemplo, uma fúrcula para quem vive no seu consultório se queixando que a cada ato sexual ela tem rompimento, ela tem fissura de fúrcula? Tudo isso você vai aprender não só no terceiro Regenera Brasil, como também nos cursos hands-on que são ministrados pós-congresso, onde você fica tete a tete com o especialista, no caso eu sou um deles, me vendo aplicar. E no seu caso, como você deve ter uma experiência tão grande quanto a minha, nós vamos trocar muitas informações e eu tenho certeza que você vai sair dali com a sua cabeça já preparada para dar aos seus pacientes um acabamento e uma felicidade muito maior com a sua genitália. E o terceiro ponto que nós vamos falar é sobre a regeneração de mucosa anal. Sim, vamos aqui pensar fisiologicamente na mucosa anal. Eu tenho aqui o ânus, que foi preparado para excretar material tubular e pastoso, que segundo os estudos demora de 5 a 20 segundos aí nessa passada, aquele que é mais lento o trânsito do bolo fecal, para exterminar, né? E é um bolo que carrega em si uma certa umidade. Pois bem, ocorre que, devido à opção sexual de alguns, eles usam essa mesma mucosa em movimento contrário. Ao invés de saída é de entrada, ao invés de tubular e pastoso é sólido, ao invés de fino é grosso, é calibroso, e ao invés de ser de 5 a 20 segundos, são longos minutos. E às vezes, numa voracidade, dependendo ali do encanto da parceria, né, que envolve os parceiros, bem mais caudaloso do que simplesmente uma saída de umas fezes. Então, como que eu vou regenerar isso? Sim, porque esse movimento, por vezes, esgarça a mucosa, faz com que eu tenha perda das pregas, né? Estoure as pregas. E aquela mucosa, ela fica um pouco mais rígida, desgastada, com um aspecto quase que de um calo, né? Uma pele mais espessa e por muitas vezes sangrando e com as suas pregas rompidas. Como que eu vou recuperar esse ânulo, esse anel anal, né? Como que eu vou recuperar esse esfíncter? Como que eu vou recuperar essa capacidade compressiva do esfíncter? Como que eu vou recuperar essa mucosa e deixá-la com a cor original dela? Sim, porque ela vai ficando meio escurecida, né? Com aspecto meio envelhecido. Isso é possível? Sim, é possível. Como é que é o protocolo? São quantas sessões? Eu entro primeiro com PRF? Sim. Depois eu entro com fração estromal total?
Não, depois você entra com o nanofat, você vai devolver aquela gordura, aquela graciosidade. Daí você entra com fração estromal total. Mas na terceira sessão, você, além desses dois, você entra com as células tronco. Mas como aplicar? Como que eu aplico nas pregas? Como que eu aplico no ânulo? Como que eu recupero a mucosa em volta? Há uma diferença quando eu aplico a mucosa anal de um homem e que eu aplico a mucosa anal de uma mulher? Sim, há. Qual é essa diferença? Você tem que entender e você tem que aprender isso no terceiro Regenera Brasil e nos cursos hands-on, porque só trabalhando caso a caso e vendo a diferenciação de um caso para o outro é que você vai formar na sua cabeça um mecanismo melhor de você atuar ali naquela mucosa. Mas uma coisa é garantida: por serem materiais biológicos e por todos envolverem células, a regeneração é garantida. Então, o seu paciente que anda com aquele membro meio murcho, chateado, porque apesar de tomar muitos derivados de Enafil, só fica vermelho, com dor de cabeça, membro inchado e a ereção não ocorre, ou aquela sua paciente que arrumou um namorado ou uma namorada mais jovem, mas perdeu aquela autoconfiança porque acredita ter perdido o encanto ou a beleza da sua genitália, visto que os lábios estão mais murchos, né? A vulva está mais atrofiada, ou até mesmo o introito vaginal dói na hora do sexo, né? Você vai oferecer melhores resultados? E aquele seu paciente que, após muitas brincadeiras ali, em torno e envolvendo a mucosa anal, está sofrendo então do desgaste dessa mucosa, bem como do seu esfíncter anal, e gostaria de regenerar para voltar à beleza que ele já teve um dia. Você vai aprender a usar materiais autólogos e as células tronco de cordão umbilical para regenerar e devolver-lhes graça. Qual é a função disso? É que a vida sem sexo não vale a pena. Vida sem sexo é como um belo copo sem água, né? E nós temos que ter prazer nessa vida. A vida sem prazer não se justifica. E o sexo é o que garante o prazer após uma certa idade, né? Nós costumamos falar na clínica que depois dos 30 anos, se você não fizer sexo, a única coisa que você vai fazer é pagar conta e aturar gente chata. Por isso, garantir uma função sexual top, garantir que o seu paciente tenha autoconfiança, né? Ele tenha essa segurança e ele tenha esse prazer no ato sexual é fundamental. Mas é óbvio que a base é a medicina regenerativa que você já pratica. Nós temos que ver a reposição hormonal, a reposição de vitaminas, né, de minerais, de aminoácidos, todos os oligoelementos. Nós temos que fazer o preparo clínico clássico para que entremos então com os procedimentos biológicos. E como você anda preparando esse teu paciente hoje? Sim, esse é o preparo do terreno biológico. Como que você tem feito? Você quer aprender como nós fazemos? Você vai ver vários especialistas dizendo como eles tratam seus pacientes no terceiro Regenera Brasil, nos dias 28, 29 e 30 de novembro. O congresso está imperdível. Clique aqui na bio e se inscreva já, porque as vagas são bem limitadas. O congresso é um verdadeiro show. Da primeira palestra à última palestra, você não consegue deixar de ficar vidrado na quantidade de informações novas e relevantes que entrarão na sua cabeça e que mudarão completamente a sua forma de entender essa medicina da qualidade de vida, essa medicina que envolve hoje o maior mercado que se aponta para a área de saúde, que é o wellness. O que as pessoas querem é viver bem. As pessoas estão perdendo completamente o interesse em coisas. Hoje o verdadeiro luxo é ter qualidade de vida e ter tempo para usufruir. Mas se as minhas estruturas estão um pouco ruídas, como que eu posso fazer? Eu tenho que regenerá-las. E como regenerá-las?
eu tenho que procurar um médico que entenda de medicina regenerativa, que saiba trabalhar com protocolos biológicos. E na hora de regenerar a beleza íntima, aquilo que envolve o prazer de cada um, é fundamental que você, que é médico, esteja habilitado a fazê-lo. Então, quais são os níveis séricos hormonais adequados para cada paciente? Você vai ver vários palestrantes debatendo sobre isso. Será que o GH é capaz de incentivar a regeneração desse tecido depois de aplicar células-tronco? Você vai ver o professor Minuzzi falando sobre isso. Você vai ver a cirurgiã plástica Dayana Garcia dizendo como ela regenera, por exemplo, mucosa anal e vulvas com técnicas de cirurgia plástica. Mas você também vai ver outros colegas falando sobre a mesma coisa e como eles tratam com os mesmos materiais biológicos. É lógico que cada um trata com a sua técnica, mas o importante é que o paciente saia dali plenamente satisfeito. Quais são todos os mecanismos que envolvem a ereção? Por que o seu paciente anda tão frustrado por usar todas essas misturas medicamentosas que incluem tadalafil, arginina, ioimbina e várias outras coisas e não consegue aquela ereção plena? Porque algumas estruturas estão disfuncionais. E como reabilitar essas estruturas? Como é que você reabilita um capilar terminal, por exemplo, de ponta de nariz, um capilar terminal de pênis? Como é que você reabilita um capilar terminal de um pé diabético e salva esse pé de uma amputação? Existem perguntas nesse mundo que nós médicos temos que responder com atitudes que mudem o prognóstico dessa doença como um todo. Então, próxima vez que seu paciente chegar lá dizendo: doutor, eu não tenho ereção plena e não consigo mais namorar, o que você vai responder? Já tentou maca com tadalafila ou já tentou maca com guaraná, tríbulos e tadalafila? O que você vai responder? Vai responder igual a todo mundo responde? Não, você tem que fazer a diferença na vida do seu paciente. Então, além de fazer o básico, nós temos que surpreendê-los com protocolos biológicos que realmente regeneram aquele pênis. E aí sim, aquela ereção que ele já teve na vida passada, né? Quando ele tinha lá 17, 20 anos, algo que já ficou muito distante na cabeça dele, mas ele lembra que era um membro ereto, aquilo que os homens chamam de madeira Brasil, ele vai ter de volta. Se você aprender como eu vou aplicar esse material biológico dentro desses corpos cavernosos, como que eu posso volumizar mais esse pênis, como que eu posso dar um pouquinho mais de centimetragem e de robustez a esse membro do meu paciente que anda murcho, anda desencantando os seus parceiros e parceiras. Outra coisa é aquela mulher linda, mas que já passou da menopausa e que infelizmente não fez a reposição hormonal a tempo. Dá para reverter? Sim, dá para reverter grande parte desse dano. Primeiro, você tem que dizer para ela que fazer reposição hormonal não só é possível, como é necessário, é fundamental. E você vai aprender como fazer. Você pode aprender a fazer implantes, pode aprender a fazer géis intravaginais. O que vai ser melhor para a sua paciente? Depende, nós vamos ajudar você a analisar e a entender isso. Qual é a soroterapia fundamental para recuperar esse vigor dessa paciente? Qual é o papel das células-tronco nesse anti-aging, nessa revigoração, não só da vida sexual, mas da vida funcional da sua paciente? E o quarto e último ponto,
como eu posso regenerar aquela mucosa. Então você vai ver mucosas extremamente atrofiadas, extremamente murchas, que voltam a ganhar vida com um procedimento que depois que você aprende, torna-se simples. E como que você vai aprender? O congresso tem um caráter informativo. Então você recebe a informação. Com a informação você vai ao nosso curso, recebe informações adicionais e vai ao centro cirúrgico ficar lado a lado conosco para aprender o hands-on, ou seja, você com a mão na massa fazendo a vulva da sua paciente. Você traz os seus pacientes ou aprende com os nossos. Vamos ver qual é o seu caso, onde você mora, se você é de São Paulo, se você não é. Mas eu garanto que você vai aprender. A mesma coisa você que trabalha com homens e mulheres e que muitas vezes nos procuram querendo reabilitar a mucosa anal. É necessário. Quem você conhece hoje? Você aí. Qual o colega seu que trabalha com regeneração de mucosa anal ou do esfíncter anal para pacientes que depois de alguns anos de prática aí de vida sexual estão com essa mucosa bastante desgastada, estão com esse esfíncter um pouco sem tônus, estão com essas pregas bastante comprometidas. Quem você conhece? Qual a técnica que você faz? Conta para mim. Pois bem, nós vamos te mostrar no congresso e vamos falar para você no congresso como reabilitar essa mucosa. Usando os 3 materiais biológicos totalmente nobres. Você vai aprender o número de sessões, você vai aprender o que você tem que fazer de medicina de base antes, como você tem que preparar esse seu paciente em casa, como que com atitudes caseiras você pode estimular o crescimento e a reabilitação dessa mucosa utilizando os materiais biológicos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o terceiro Regenera Brasil vos aguarda com um sorriso largo de um congresso que tem realmente novidades. Novidades que nenhum outro congresso tem para te mostrar, porque nós vamos direto ao ponto e nós mostramos como fazê-lo. E você pode aprender como fazê-lo acompanhando um especialista num curso hands-on pós-congresso, além de ser acompanhado por mentorias que vão te acompanhar durante um ano inteiro. Uma coisa é certa, você vai transformar a sua vida médica, você vai transformar a sua clínica e você vai oferecer um prognóstico de qualidade de vida nunca antes imaginado aos seus pacientes. Venha conosco, dê esse passo além, rompa a bolha da mesmice, entre agora mesmo na terceira era da medicina pós-Hipócrates, na medicina regenerativa, a medicina do wellness, a medicina que é a grande procura do mercado e não vai deixar de ser nos próximos 1000 anos, porque o que as pessoas querem é morrer jovens do ponto de vista funcional, o mais idoso possível. Então nós temos que chegar aos 120, aos 130, aos 140 anos? Sim, podemos, mas nada interessa se não for com funcionalidade máxima. E o que a medicina regenerativa garante, baseado em pesquisa e que você vai aprender no congresso, é como fazê-lo. Por isso, clique agora aqui na bio, inscreva-se já e vai ser um grande prazer te ver lá. Eu sou Tércio Rocha, presidente e criador do Regenera Brasil, e a nossa missão é levar conhecimento novo, conhecimento biológico aos colegas. Por isso, será um grande prazer te receber no terceiro Regenera Brasil, para que, além de toda a vida funcional, a beleza íntima do seu paciente também usufrua do seu novo saber. Um grande abraço, uma ótima noite, muito obrigado pela presença de todos vocês.